12 metros. É essa a distância entre dois países. 12 metros de pedra e mar dividindo um continente do outro. De um lado, Marrocos. Do outro, uma cidade pequena que é, ao mesmo tempo, Europa e África, Ceuta. Nos últimos dias, milhares de pessoas atravessaram essa distância de uma vez só. A nado, escalando, correndo pela areia, sem saber exatamente o que encontrariam do outro lado. E o detalhe mais estranho de tudo isso não é a quantidade de gente. É que essa fronteira só fica fácil de atravessar quando é conveniente para alguém que está bem longe da praia. Você vai entender exatamente para quem. Antes de seguir, deixa o like, porque o que vem agora muda completamente a forma como você vai enxergar a próxima crise de fronteira que aparecer no seu feed. Ceuta tem pouco mais de 80 mil habitantes. Um território espanhol encravado no norte da África, separado de Marrocos por uma linha que, no papel, é uma das fronteiras mais vigiadas do continente europeu. Ela existe assim há séculos. Um pedaço de Europa cercado por terra marroquina, ligado ao restante da Espanha só pelo mar, funcionando como porto livre e ponto comercial entre dois mundos. O tipo de lugar que ilustra bem o discurso de que Europa e Norte da África conseguem conviver lado a lado, com fronteira aberta o suficiente para o comércio e fechado o suficiente para a segurança. Esse é o cartão postal. E vale um parênteses aqui. Ceuta não é a única cidade espanhola nessa posição geográfica incomum. A poucas centenas de quilômetros dali existe Melilla, outra cidade autônoma espanhola encravada em território marroquino, com o mesmo tipo de fronteira terrestre e a mesma vulnerabilidade. Nenhum outro país da União Europeia tem duas cidades inteiras cercadas por território de um único vizinho fora do continente europeu. Isso torna a Espanha, sozinha, duplamente exposta a esse tipo de manobra. Nos últimos dias, essa linha simplesmente parou de funcionar na prática. Dezenas de milhares de pessoas entraram na cidade em questão de horas, muitas atravessando o quebra-mar que separa os dois países a pé ou a nado. Famílias inteiras, homens jovens, e segundo reportagens, centenas de crianças só nessa leva. O centro de acolhimento da cidade foi projetado para receber pouco mais de 500 pessoas. Já estava operando acima disso antes mesmo dessa onda começar. Para conter tudo isso, a cidade contava com pouco mais de 500 guardas civis, nem todos disponíveis, e apenas um punhado de agentes de resgate marítimo cobrindo toda a região. O governo da Espanha chamou o episódio de crise migratória. O presidente dos Estados Unidos usou publicamente a palavra invasão. O próprio presidente espanhol falou em ataque à integridade territorial do país. Comércios fechando, hospital sobrecarregado, uma assembleia municipal pedindo, por unanimidade, que o governo central declare emergência nacional. Essa é a versão que rodou o mundo em poucas horas. Caos, urgência, uma cidade pequena sendo engolida do dia para a noite. Mas eu te prometo, o que parece uma explosão espontânea de desespero humano tem um encaixe estrutural por trás. E ele já aconteceu antes, em outros países, do mesmíssimo jeito. Se você quer entender como fronteiras viram ferramenta de negociação política em outros cantos do mundo, tem vídeo aqui no canal sobre isso também. Primeira camada. Isso já aconteceu antes, e não uma vez só. Em maio de 2021, o mesmo roteiro se repetiu nessa mesma cidade. Milhares de pessoas atravessaram a fronteira de um dia para o outro, enquanto a polícia marroquina, do outro lado, simplesmente não fez nada para impedir. O gatilho, na época, foi diplomático. Dias antes, a Espanha havia aceitado, em sigilo, internar em um hospital o líder de um movimento político que Marrocos considera hostil, ligado à disputa histórica pelo Saara Ocidental. Marrocos não precisou declarar guerra. Bastou soltar a mão da própria fronteira por alguns dias. Essa raiz é ainda mais antiga. Em 1975, no episódio conhecido como Marcha Verde, o governo marroquino organizou o envio de centenas de milhares de civis desarmados em direção ao Saara Ocidental, então controlado pela Espanha. Não era exército, eram famílias comuns, empurradas para a fronteira, sabendo que o outro lado dificilmente atiraria contra civis. Funcionou. E a Espanha recuou do território semanas depois, deixando uma disputa territorial que dura até hoje. E não é exclusividade dessa relação entre esses dois países. Em fevereiro de 2020, a Turquia, num momento de atrito com a União Europeia, abriu mão do controle da própria fronteira e mandou milhares de pessoas direto para a Grécia. Anos depois, foi a vez de Belarus, na fronteira com a Polônia,
num episódio que o próprio presidente do país chegou a admitir, em entrevista, ser, abre aspas, uma forma de chantagem, fecha aspas. Marrocos, Turquia, Belarus. 3 países diferentes, 3 momentos diferentes, o mesmo manual. Abrir a fronteira na hora certa, para o interlocutor certo, sempre que a pressão política pede um empurrão. Não é reação espontânea, não é decisão de um dia, é estratégia repetida, testada e, até aqui, eficiente o suficiente para continuar sendo usada. Não é falha de segurança, não é coincidência de calendário, é sinal. No caso atual, parte da imprensa espanhola já apontou que, dias antes dessa nova onda, o próprio governo espanhol havia se reunido com a Argélia, rival histórico de Marrocos. Não há confirmação oficial de que uma coisa provocou a outra, mas o padrão de calendário é o mesmo que se repete desde 1975. Tem também um debate político por trás disso que vale registrar sem tomar partido. Parte do governo espanhol atribui parte do problema a um efeito chamada políticas internas que, sem querer, incentivariam mais gente a tentar a travessia. Parte da oposição discorda e coloca o peso quase todo na falta de reforço nas fronteiras. Nenhum dos dois lados costuma mencionar o terceiro fator, o modelo de terceirização em si, que segue existindo independente de quem está no poder em Madrid. E há uma peça institucional que raramente aparece nessa cobertura. A Frontex, agência europeia responsável pelas fronteiras externas do bloco, tem mandato e orçamento limitados justamente porque a maior parte da responsabilidade prática é empurrada para acordos bilaterais entre cada país e seus vizinhos. Segunda camada, a fronteira também é uma fatura, e alguém está pagando ela há anos. Desde 2007, Marrocos recebeu mais de 13 bilhões de euros em ajuda vinda da União Europeia, boa parte com destino carimbado, controle migratório. 13 bilhões de euros é mais dinheiro do que o orçamento anual de vários países inteiros, o tipo de valor que bancaria, sozinho, décadas de um programa social do tamanho do Bolsa Família num país como o Brasil. E Marrocos está longe de ser o único nesse tipo de arranjo. O acordo com a Turquia, em 2016, chegou a colocar na mesa até 6 bilhões de euros para que aquele governo segurasse, dentro do próprio território, o fluxo de refugiados vindo da guerra na Síria. Turquia recebeu bilhões numa negociação só. Marrocos recebeu o valor em rodadas menores e sucessivas, sempre com uma parte identificada especificamente como recurso para conter a imigração ilegal. Isso não é ajuda humanitária, não é generosidade entre vizinhos, é contrato. Um contrato onde o serviço prestado é manter as pessoas do lado de lá da linha. E, quando o cliente atrasa um pagamento ou incomoda politicamente, o serviço para de funcionar por alguns dias, o tempo exato de virar manchete no planeta inteiro. Aqui mora outro detalhe pouco discutido. Boa parte desse dinheiro tem fiscalização limitada sobre o destino final exato. Relatórios de órgãos de controle já apontaram dificuldade em rastrear, ponto a ponto, se cada parcela chegou onde deveria chegar. Isso não prova, sozinho, desvio comprovado. Significa que o modelo de repasse tem pouca transparência, o que facilita ainda mais o uso político do dinheiro por quem recebe. Terceira camada. O preço disso tudo não cai em quem desenhou o acordo. O dinheiro sai dos cofres da União Europeia, ou seja, do bolso de quem paga imposto em qualquer país do bloco. E quando o mecanismo falha, ou é usado como alavanca de propósito, o resultado cai sobre quem está no meio do caminho. Os 80 mil moradores de uma cidade pequena, os comerciantes com medo de abrir a loja, os poucos agentes tentando tirar do mar centenas de pessoas ao mesmo tempo, e as próprias famílias que atravessam, muitas com crianças, chegando sem comida e sem água a um centro que já estava lotado antes de elas saírem de casa. Não é o vizinho que lucra, não é o migrante que lucra, é o sistema inteiro que se sustenta em cima dos dois. Ninguém desse meio de campo desenhou essa estratégia. Quem desenha, negocia em gabinete, a milhares de quilômetros da praia onde tudo isso acontece. Se você quiser visualizar em número redondo, imagina um estádio de futebol de porte médio lotado, e depois imagina essa mesma quantidade de gente chegando, de uma vez, numa cidade que não tem estrutura para receber nem uma fração disso em poucos dias. E do outro lado dessa mesma história estão famílias que chegaram sem saber onde iam dormir naquela noite, gente que atravessou o mar em busca de vida melhor e caiu direto dentro de uma crise institucional que não criou, e da qual também não sai lucrando nada. Guarda esse padrão. Ele volta a aparecer, com outro país no lugar de Marrocos e outra cidade no lugar de Ceuta, sempre que existir uma fronteira valiosa o suficiente para virar peça de negociação.
Nem todo especialista concorda com o uso da palavra invasão para descrever esse tipo de movimento. Pesquisadores que estudam migração apontam que o termo carrega um peso político que a situação humanitária, sozinha, já tem. E esse mecanismo não é exclusividade de Marrocos. É um modelo que a própria União Europeia escolheu adotar com praticamente todos os vizinhos das suas fronteiras externas. Pagar quem está do lado de fora para segurar, na fronteira deles, um fluxo que a Europa prefere não administrar dentro de casa. Do outro lado do mundo, a Austrália construiu, ao longo de mais de uma década, um sistema parecido, pagando países vizinhos menores no Pacífico para manter, em centros de processamento fora do próprio território, pessoas que tentavam chegar de barco. O modelo foi criticado por organizações internacionais, mas seguiu sendo usado por sucessivos governos, justamente porque resolve o problema político sem que ele precise aparecer dentro de casa. Existe alternativa a isso? Em parte, sim, e pouca gente conhece. A própria União Europeia tentou reformar seu sistema de asilo, criando um mecanismo para dividir a responsabilidade entre todos os países do bloco, em vez de deixar cada crise refém de um único vizinho. Ainda é recente e enfrenta resistência interna, mas prova que o modelo atual não é a única forma de lidar com isso. É só a mais barata no curto prazo, e a mais cômoda para quem não quer explicar a decisão. Então talvez a pergunta certa não seja quem está invadindo quem. Talvez a pergunta certa seja por que a segurança de uma fronteira inteira depende do humor político de um único governo vizinho, e por que isso continua sendo mais barato, para quem manda, do que resolver o problema pela raiz. Enquanto essa resposta não muda, seguem existindo 12 metros de pedra que abrem e fecham conforme o interesse de quem está sentado numa mesa de negociação. Não do lado de quem está tentando atravessar com o que consegue carregar nas costas. Se você quiser reconhecer esse padrão da próxima vez que ele aparecer, os sinais costumam se repetir. Um atrito diplomático recente entre os dois países envolvidos. Um governo do lado que controla a fronteira, de repente, com as forças de segurança visivelmente ausentes. E, quase sempre, um pedido, explícito ou não, de dinheiro, reconhecimento político ou concessão diplomática, aparecendo logo depois que as câmeras já saíram do assunto. Isso não torna nenhum dos dois governos inocente, e também não torna cada pessoa que atravessou aquela fronteira um vilão ou um peão descartável. São coisas que acontecem ao mesmo tempo, numa história que raramente cabe em uma manchete de 30 segundos, e que costuma ser simplificada demais justamente porque a simplificação rende mais visualização do que a explicação completa. Se esse vídeo te fez enxergar essa crise de um jeito diferente, deixa o like, comenta o que você achou e se inscreve no canal, porque toda semana a gente abre outro mecanismo que ninguém te mostra de primeira. E da próxima vez que você ver uma fronteira desabar do nada no noticiário, lembra, fronteira que abre sozinha, sempre teve alguém segurando a chave.